O ar frio do início da primavera pairava pesado sobre o rio Ohio naquela manhã, refletindo o tom cinza metálico do céu. Não era um dia que prometia milagres, mas sim mais uma rotina silenciosa de tráfego e trabalho. Para Sidney Thomas, de 26 anos, aquilo significava conduzir seu enorme caminhão, uma máquina que ela já conhecia como extensão do próprio corpo. Sua rota a levava pela Second Street Bridge, em Louisville, uma longa faixa elevada de concreto cruzando o rio logo abaixo. O que aconteceria em seguida entraria para a história como uma cena de desastre e resistência, algo que parecia desafiar tanto a física quanto o destino. Tudo começou de forma repentina e violenta. Um veículo que seguia no sentido contrário atravessou o canteiro central e surgiu diretamente à frente do caminhão de Sidney. O impacto foi ensurdecedor, metal rasgando metal, forte o suficiente para arrancar dela qualquer controle imediato. A suspensão do caminhão cedeu e o volante se transformou em um círculo inútil de plástico e aço. O veículo pesado foi puxado para a esquerda, direto em direção à lateral da ponte. Sidney, moldada por disciplina e experiência, entendeu no mesmo instante o que estava prestes a acontecer. Ela sentiu o caminhão perder contato com a pista e viu a proteção da ponte avançar em sua direção. Lembrou do treinamento, manter o caminhão o mais reto possível, evitar movimentos bruscos e se preparar para o impacto. Ainda assim, nada poderia realmente diminuir o pavor da queda. Nos segundos seguintes à colisão, o caminhão rompeu a barreira e despencou. A cabine se soltou da ponte e ficou projetada no vazio. O tempo parecia ter parado. Sidney já não era mais uma motorista, mas uma passageira presa dentro de uma cápsula de aço suspensa sobre um abismo de quase 30 metros. Abaixo dela, o rio Ohio corria frio e implacável. Sua mente trabalhou com uma clareza assustadora enquanto considerava o impensável. Ela pensou em pular, comparando o trauma da queda com o risco de se afogar, algo ainda mais assustador já que não sabia nadar. Naquele instante de total vulnerabilidade, decidiu que preferia apostar na água a permanecer presa e ser arrastada para baixo. You were thinking this. When I felt myself going over, I'm like, I'm gonna have to jump. I can't swim. Mas o destino tinha outros planos. O container que ela transportava acabou ficando preso a uma parte retorcida da estrutura da ponte. Aquela massa de metal destruído se transformou em um apoio frágil, mantendo a cabine suspensa de forma quase vertical sobre o rio. Sidney ficou pendurada entre o céu e a água, olhando diretamente para a correnteza em movimento. Durante 40 minutos, ela viveu em um estado de terror absoluto. Seu treinamento militar agiu quase automaticamente. Sua mão permaneceu firme no volante e o pé pressionado contra o freio. Ela sabia que qualquer mudança de peso, até mesmo um pequeno movimento, poderia alterar o equilíbrio do caminhão e fazê-lo despencar. Sua sobrevivência dependia totalmente de permanecer imóvel. O primeiro sinal de esperança não veio das equipes de resgate, mas de um homem comum que se aproximou da mureta destruída acima dela. Ele se inclinou e começou a gritar palavras de apoio, tentando tranquilizá-la apesar do vento. And it was one man, he stayed with me the whole time and talked to me until the firefighters came. Aquele homem se tornou seu primeiro elo com a vida, uma voz firme garantindo que ajuda profissional estava a caminho. Quando o bombeiro de Louisville, Bryce Carton, finalmente apareceu, descendo de rapel até a janela da cabine, a situação deixou de ser apenas espera e se transformou em risco real. Suspensos entre a vida e a morte, os dois criaram uma conexão imediata baseada na humanidade e na fé. Antes de iniciar o resgate técnico, Carton perguntou a Sidney sobre sua crença em Deus. Juntos eles fizeram uma oração silenciosa pedindo proteção e livramento. He was like, "Are you a praying woman?" And I was like, "Yep." And we just started praying. A retirada exigia extremo cuidado. Carton não conseguia abrir a porta da cabine, então precisou puxar Sidney pela janela estreita. Antes de prendê-la ao cinto de segurança do resgate, ele cortou com cautela o cinto que a manteve presa durante os 40 minutos mais longos de sua vida. A subida de volta até a ponte foi aterrorizante. Sidney lutou contra o impulso quase incontrolável de olhar para baixo, onde o rio parecia distante e ameaçador.
Wasn't gonna fall out, but it was just terrifying to be that high up in the air and look down and all you see is the Ohio River. It was hard, so I tried to keep my head up. Quando finalmente pisou em solo firme, ela foi recebida por equipes de emergência, câmeras e rostos tensos. Suas primeiras palavras não foram sobre o próprio sofrimento. Ela perguntou se alguém havia morrido. Mesmo depois de tudo o que enfrentou, sua preocupação era com a possibilidade de outra vida ter sido perdida. Nos meses seguintes ao resgate, Sydney Thomas refletiu profundamente sobre o que viveu. Ela encontrou Bryce Carton novamente e fez questão de agradecer ao homem por quem hoje demonstra profunda admiração. Também se recusou a permitir que o medo definisse seu futuro. O acidente quase fatal na Second Street Bridge não marcou o fim de sua história. Pelo contrário, se tornou um momento de graça extraordinária, reforçando a certeza de que sua missão ainda continua, agora de volta ao chão firme. O acampamento Timber Creek, localizado no centro-norte do estado de Idaho, era conhecido como um lugar tranquilo, cercado por mata fechada e 2 riachos de água corrente. Famílias costumavam visitar a região em busca de descanso e contato com a natureza. No entanto, para a família Coons, aquele cenário pacífico se transformou no último local conhecido de seu filho de apenas 2 anos, Deorr Coons Jr. O desaparecimento da criança se tornaria um dos casos mais enigmáticos e inquietantes de crianças desaparecidas nos Estados Unidos. O grupo chegou ao acampamento no dia 9 de julho de 2015. Estavam presentes os pais de Deorr, Vernal Coons e Jessica Mitchell, o bisavô do menino, Robert Walton, e um amigo próximo da família, Isaac Green. Na manhã seguinte, Deorr foi visto pela última vez. Ele vestia uma jaqueta camuflada, uma calça de pijama e botas de cowboy grandes demais para seus pés. A partir daquele momento, tudo o que se sabe vem apenas dos relatos dos adultos presentes, relatos que logo começaram a apresentar falhas e contradições. Segundo os pais, eles decidiram se afastar do acampamento para explorar a área e observar o riacho em busca de peixes. Deorr teria ficado sob os cuidados do bisavô Robert Walton, um idoso com deficiência auditiva que dependia de um cilindro de oxigênio. Vernal afirmou que o casal caminhou cerca de 50 metros antes de decidir retornar. Quando voltou, percebeu que o filho não estava mais sentado na cadeira onde havia sido deixado, nem ao lado do bisavô. Ao questionar Robert sobre o paradeiro da criança, recebeu como resposta uma frase que se tornaria central no caso. Ele acreditava que Deorr estivesse com os pais. A partir dali, a cronologia dos acontecimentos se tornou confusa. Os pais alegam que começaram a chamar pelo filho imediatamente e perceberam rapidamente que ele havia desaparecido. Pouco tempo depois, Vernal entrou na caminhonete e seguiu pela estrada afirmando que precisava encontrar sinal de celular. A ligação para a polícia foi registrada às 14h28. No entanto, análises feitas posteriormente pelos investigadores indicaram que essa chamada pode ter ocorrido quase 1 hora após o momento em que os pais dizem ter notado o sumiço. Outro ponto que levantou suspeitas foi o fato de dados de GPS indicarem que havia sinal de celular disponível no próprio acampamento. As buscas começaram de forma intensa. Em menos de 12 horas, quase 200 voluntários percorriam a região utilizando quadriciclos, helicópteros e equipamentos especializados. Um helicóptero com câmera térmica sobrevoou a área durante toda a noite. Um dos pontos que mais preocupava as equipes era um riacho localizado a cerca de 15 metros do acampamento. Apesar de ter pouca profundidade, a correnteza poderia ser suficiente para arrastar uma criança pequena. Ainda assim, nenhuma evidência foi encontrada. Nenhuma peça de roupa, nenhum objeto pessoal e nem mesmo as botas de cowboy que Deorr usava. Com o passar do tempo e a falta de resultados, a investigação deixou de focar apenas no ambiente e passou a se concentrar nas pessoas que estavam com a criança. Inconsistências começaram a surgir rapidamente. Isaac Green apresentou à polícia uma versão diferente da relatada pelos pais. Ele afirmou que foi até o riacho acompanhado de Jessica, esperando que Vernal e Deorr fossem logo atrás, o que nunca aconteceu. Diante disso, Vernal alterou sua versão e afirmou que o menino decidiu ficar com o bisavô
e voltou sozinho para o acampamento, algo considerado improvável devido ao local isolado e à densa vegetação. O comportamento de Robert Walton também chamou a atenção durante entrevistas posteriores. Ele se referia à criança desaparecida de forma impessoal, usando expressões como o garoto ou aquela criança. Especialistas apontam que esse tipo de linguagem pode indicar um distanciamento emocional. Em uma das entrevistas mais perturbadoras, ao ser questionado sobre o que acreditava ter acontecido com Deorr, Walton reagiu com uma risada. Apesar disso, familiares afirmaram que ele carregava um profundo sentimento de culpa por ter tirado os olhos do menino, sentimento que o acompanhou até sua morte em junho de 2019. 6 meses após o desaparecimento, em janeiro de 2016, o caso tomou um rumo ainda mais grave. O xerife responsável pela investigação declarou publicamente que os pais eram considerados os principais suspeitos. Segundo ele, testes de polígrafo indicaram falta de veracidade nos depoimentos e várias inconsistências foram identificadas ao longo das entrevistas. A descoberta da jaqueta camuflada de Deorr no complexo de apartamentos onde os pais moravam aumentou ainda mais as desconfianças. A família contratou o investigador particular Philip Klein, mas a relação terminou de forma conturbada. Klein afirmou que só continuaria ajudando caso os pais fossem honestos, algo que, segundo ele, não estava acontecendo. Posteriormente, declarou acreditar que a morte da criança teria sido acidental e que os pais teriam escondido a verdade. Ele chegou a afirmar que Jessica teria revelado a localização do corpo poucas horas após o desaparecimento. A família negou as acusações e tentou processá-lo por difamação, mas o processo não teve sucesso. Klein passou então a criticar publicamente os pais, pedindo que dissessem a verdade e encerrassem o caso. Em junho de 2019, um novo esforço foi realizado quando um investigador particular retornou ao local acompanhado de cães treinados para localizar restos humanos. Os cães reagiram fortemente em um ponto específico da área, mas nenhuma evidência conclusiva foi encontrada. Até hoje, o caso permanece oficialmente sem solução. As autoridades acreditam que Deorr Kunz Jr. provavelmente morreu naquele dia, seja de forma acidental ou em decorrência de um crime, e que os fatos foram ocultados posteriormente. Mesmo com fortes suspeitas e versões conflitantes, ninguém foi preso ou formalmente acusado. A avó materna de Deorr, Trina Bates Click, declarou anos depois que ainda sonhava em ver o neto de volta, mas admitia que a esperança de encontrá-lo com vida estava se apagando. O mistério de Timber Creek segue como um silêncio pesado e perturbador, guardado até hoje pela floresta onde tudo começou. Antes de continuar, certifique-se de se inscrever no canal para receber mais conteúdos assustadores. Dito isso, bora pro próximo vídeo. As montanhas sempre exerceram um fascínio poderoso, prometendo desafio, superação e paisagens de tirar o fôlego. Porém, para 43 pessoas nas encostas do Pico Lenin, essa promessa foi destruída de forma brutal, dando lugar a uma tragédia repentina e devastadora. O que aconteceu ali se tornou um dos episódios mais sombrios da história do montanhismo. Tudo se desenrolou em questão de minutos, transformando uma noite de descanso e expectativa em um enorme cemitério silencioso. Era 13 de julho de 1990. Alpinistas de diversas partes do mundo estavam reunidos no Pico Lenin, uma montanha imponente da Cordilheira do Pamir, com mais de 7.000 metros de altitude, localizada no Tajiquistão. O local tinha uma fama perigosa. Muitos o chamavam de maneira leviana de o pico mais fácil acima dos 7.000 metros. Essa falsa sensação de segurança atraiu 45 pessoas que decidiram passar a noite no Acampamento 2. O Acampamento 2 ficava a cerca de 5.300 metros de altitude em um platô relativamente plano, cercado por áreas extremamente instáveis. Entre os próprios escaladores, o lugar era conhecido por um apelido nada animador: a Frigideira. Durante o dia, o sol refletia na neve e no gelo com tanta intensidade que queimaduras graves surgiam em poucos minutos. À noite, o frio era intenso e cortante, criando um contraste extremo que exigia resistência física e mental. Ainda assim, ninguém recuou. Ali dormiam integrantes do Clube de Montanhismo de Leningrado, ao lado de 6 escaladores da então Tchecoslováquia,
4 de Israel, 2 da Suíça e 1 da Espanha. Todos compartilhavam o mesmo objetivo, alcançar o cume. Naquele dia, o clima trouxe uma trégua rara. Depois de vários dias de nevasca constante, o céu finalmente abriu. Para muitos, aquilo parecia o sinal definitivo de que o ataque ao topo deveria acontecer no dia seguinte. O ambiente estava carregado de otimismo, conversas animadas e esperança. Mesmo assim, a montanha dava sinais de alerta. Poucos perceberam. Vladimir Balberin, um alpinista experiente que já havia escalado o Everest, sentiu que algo estava errado. Confiando no próprio instinto, decidiu descer antes do amanhecer. Essa escolha salvou sua vida. Outro escalador, Sergei Golob, também deixou o acampamento por um motivo inesperado. Ele sentia dores intensas nos pés por causa de botas inadequadas. O problema o forçou a recuar, transformando um simples desconforto em uma decisão que o manteve vivo. Para todos os outros, o tempo limpo transmitia segurança. As barracas foram montadas por toda a extensão do platô. Os alpinistas se acomodaram em seus sacos de dormir, acreditando que nada de grave aconteceria até o amanhecer. O que eles não sabiam era a quantidade enorme de neve e gelo acumulada acima de suas cabeças. No meio da noite, o silêncio foi interrompido. Primeiro, veio uma vibração profunda, sentida no solo congelado. Em seguida, um estrondo grave percorreu a montanha. Não era um pequeno deslizamento. Algo gigantesco havia se desprendido. Muito acima do acampamento, uma massa colossal de neve, gelo e rochas se rompeu. Não foi uma avalanche comum. Era uma força devastadora com quase 1,5 km de largura e centenas de metros de comprimento, avançando com velocidade absurda em direção ao acampamento. Em segundos, a chamada frigideira deixou de existir. Barracas, equipamentos e 45 vidas humanas foram engolidos instantaneamente. A avalanche esmagou tudo em seu caminho e lançou os escaladores em costa abaixo como se fossem leves demais para resistir. A neve se compactou com tamanha violência que se transformou em algo parecido com concreto. Pouquíssimos conseguiram escapar da destruição total. Alexei Korin foi um dos raros sobreviventes. Ele foi arrancado de sua barraca e arremessado na escuridão, rolando montanha abaixo por centenas de metros. A avalanche o carregou por quase 800 metros antes de lançá-lo da borda de uma geleira. Ele caiu cerca de 25 metros. Quando atingiu o solo, estava ferido e coberto de hematomas, mas ainda respirava. Perto dali, outro sobrevivente, Mirugman, estava soterrado. Korin conseguiu localizá-lo e cavar até libertá-lo. Quando o dia amanheceu, revelou um cenário de completa destruição e silêncio absoluto. Os dois sobreviventes, em choque e congelados, iniciaram uma descida lenta e extremamente dolorosa, sem equipamentos adequados. As equipes de resgate chegaram a uma cena desesperadora. A neve estava tão compactada que escavar era quase impossível. No primeiro dia, apenas 4 corpos puderam ser retirados. Os demais estavam enterrados a uma profundidade inalcançável. Pouco depois, veio a confirmação oficial. 43 pessoas haviam morrido. O Pico Lenin manteve suas vítimas presas no gelo. Durante décadas, os corpos permaneceram congelados na geleira. Somente a partir de meados da década de 2010, com o avanço do degelo, restos mortais, objetos pessoais e equipamentos de escalada começaram a reaparecer, revelando aos poucos uma cápsula do tempo congelada daquela noite trágica. Hoje, uma pedra memorial próxima ao acampamento base carrega os nomes das 43 vítimas. Apesar do trauma profundo, Alexei Korin voltou a escalar montanhas. Sua decisão reflete a ligação intensa que muitos alpinistas desenvolvem com esses ambientes extremos. Ainda assim, o legado do Pico Lenin não é de conquista. Ele permanece como um lembrete cruel da imprevisibilidade da natureza. A cada temporada de escalada, a montanha continua fazendo novas vítimas, um aviso silencioso de que até os gigantes considerados mais acessíveis exigem respeito absoluto. As transmissões ao vivo se tornaram uma grande porta de entrada para quem queria testar ideias novas e criar conteúdo. Porém, nem todos usaram esse espaço de forma responsável. Isso ficou especialmente comum no formato IRL,
em que pessoas exibem sua rotina diária para milhares de espectadores. Enquanto alguns criadores souberam aproveitar a exposição para crescer e ganhar dinheiro, outros passaram dos limites. Um dos casos mais conhecidos é o do streamer chamado Arab Andy. Ele estava em plena ascensão, conquistando o público rapidamente até decidir realizar uma pegadinha completamente sem noção. Em poucas semanas, tudo o que havia construído com esforço veio abaixo. Seu nome verdadeiro é Jamal Hassan Hars. Nascido em Washington, Jamal iniciou sua trajetória como streamer na Twitch e no YouTube. Em 2018, ele conheceu Ice Poseidon e seu amigo Sam Pepper durante uma visita deles a Seattle. Aproveitando o momento, Jamal se juntou à transmissão e acabou sendo aceito no grupo, passando a gravar conteúdos ao lado dos dois. Okay, really aggressive, by the way. I'm gonna go in there with a straight jacket. If I get socked, I'll win. Yeah, okay, no, that's fucking bullshit. Okay, well, I guess we'll find out what happens in Capitol Hill. We've been in town for 5 hours, and our names are already out there, and they're out to get us. All of Seattle is out to get us, and they hate us. Well, I guess we'll see. Em uma dessas transmissões, eles abordaram algumas pessoas fingindo ser estudantes universitários. A situação saiu do controle quando acabaram ofendendo os envolvidos ao presumirem o gênero deles. Pouco tempo depois, a parceria com Ice Poseidon chegou ao fim, mas Jamal já havia ganhado visibilidade suficiente para seguir sozinho. What did I do? On the ground. I didn't do nothing, bro. Lay on the ground. I was TTS. I was donating. On the ground now. Lay flat on your stomach. Thank you. That's good. Put your phone down if you're concerned about it. Mesmo com o rompimento público, ele acabou se aproximando do círculo de criadores ligados ao Ice Poseidon, conhecidos como os Andys. Havia nomes como Mexican Andy, Asian Andy, Burger Andy, Tracksuit Andy, entre outros. Jamal passou a ser chamado de Arab Andy. Seu número de seguidores disparou quando começou a investir em transmissões IRL focadas em interação direta com o público. Ele adotou um sistema de doações em que os espectadores podiam escolher mensagens em TTS ou sons que eram reproduzidos ao vivo por um alto-falante conectado à transmissão. Have fun. Com frequência, os sons escolhidos eram estranhos, ofensivos ou provocativos. Jamal se aproximava de pessoas aleatórias para pegá-las desprevenidas. Em vez de se preocupar com as reações, ele costumava rir da situação, agir como se fosse apenas uma brincadeira ou até debochar de quem se sentia incomodado. Em uma ocasião, correu por um parque público reproduzindo sons de tiros e derrubando cadeiras pelo caminho. Em outro episódio, ele se aproximou de um grupo de muçulmanos tocando cânticos árabes em volume alto, junto com um áudio frequentemente associado a figuras extremistas. Também houve situações em que ele foi até pessoas jogando vôlei e passou a insultá-las sem qualquer motivo. Para Arabian D, não importava quem estivesse do outro lado. Se ele achasse engraçado, simplesmente fazia. You look like a damn cracker, dude. Like they hit me 3 times, so I didn't finish. They picked up my legs and they flipped me over. They almost broke my. Certo dia, ele caminhava em meio ao público com áudios ofensivos de TTS ecoando em seu alto-falante. Após diversas reclamações, um policial se aproximou para abordá-lo. Mesmo assim, Jamal manteve a transmissão ativa, permitindo que novos sons provocativos continuassem tocando enquanto conversava com o agente. We keep getting a lot of complaints about you. Man, bro, I just walked down the first block. I barely got to see the parade. I'm just enjoying my time. Okay, well, people are saying that you walk around playing. I don't know if they're saying that you're saying it or if it's your phone that's saying it, but it's saying a lot of, stuff. Someone like,
sorry. That's my chat, dude. You know, Em outras ocasiões, ele entrava em ônibus e trens apenas para perturbar os passageiros com os áudios enviados pelos espectadores. Também chegou a ir até escolas com o objetivo de interromper aulas e causar confusão. He's recording and people really need to hear it's immediately post. Stop recording me. Stop recording me. shit, my bad. My classes are, so you can record my class, that's okay, but you have to ask my permission, My bad, and I sir. prefer if it wasn't live. You're right, my bad. I'm alive. I just was on live and I just saw your class, so So you're not in this class? I am. I just registered today. You registered for this class today? Yeah. You can't register for a class in the middle of class. Yeah, they didn't tell me that at the office, dude. Who are you and why are you here? Dude, I wonder, dude. I wonder. Yo, I'm gonna go. Algumas vezes, Arabiandi enfrentou consequências diretas por suas atitudes. Em uma delas, acabou sendo agredido após insultar pessoas que jogavam vôlei. No entanto, o episódio mais grave aconteceu em maio de 2018. Obcecado em provocar caos durante suas transmissões, ele havia reunido uma base de fãs extremamente tóxica. Esses seguidores não só o incentivavam a ir cada vez mais longe, como também enviavam constantemente mensagens e sons provocativos. Em 31 de maio de 2018, Arabiandi entrou no campus da Universidade de Washington. Ele caminhou até uma sala de aula e, naquele momento, um TTS foi reproduzido. Is this where you're supposed to be? I think so. C4 has been successfully activated. Bomb detonation countdown successfully started. O pânico se espalhou rapidamente. Estudantes e funcionários correram desesperados, acreditando que estavam diante de uma ameaça real. Pouco depois, ficou claro que se tratava de uma pegadinha, e a polícia iniciou a busca pelo responsável. Oh, shit. Para surpresa de muitos, Arabiandi ainda estava dentro do campus. Ele havia permanecido no local apenas para registrar o desespero que causou e se divertir com a situação, até ser localizado pelas autoridades. Dude, you cannot get a better reaction to that. Holy shit. Oh, because that was not. Hey! On the ground. Yeah, on the ground right now. Wait, what's going on? On the ground, don't make any sudden movement. Oh, yeah, I'm recording, bro. If you're gonna shoot me. That's fine. What are you doing, bro? Put the gun down. Put the gun down. What are you doing, bro? Your backpack, you got me? What are you doing, bro? Record all you want to, that's totally fine. Move this way. Alright, let me check my phone. Contact in relation to a bomb threat, move away from What? the shit right now. Mesmo afirmando que não foi ele quem reproduziu o áudio, é difícil acreditar que alguém entraria em uma sala de aula sem imaginar o tipo de coisa que seus espectadores costumavam fazer. Tudo indica que ele sabia exatamente o que poderia acontecer. Um usuário do Reddit, identificado como Laron, que estava presente no momento, relatou o ocorrido. Segundo ele, a gravação não transmite a intensidade real da situação. Jamal entrou pela porta e permaneceu parado de forma estranha e tensa. Quando um professor perguntou se ele estava no lugar certo, ele respondeu que achava que sim e sorriu. Logo depois, o TTS tocou. Naquele instante, mesmo desconfiando que fosse uma brincadeira, ninguém quis arriscar. O comportamento dele tornou tudo ainda mais assustador. Ele carregava uma mochila grande, um celular na mão e equipamentos presos ao corpo, incluindo um alto-falante circular.
As pessoas que estavam mais próximas entraram em pânico imediatamente, enquanto quem estava mais distante demorou a reagir, acreditando que se tratava apenas de um anúncio estranho. Arabian-D foi processado e chegou a ser preso, mas recebeu liberdade antecipada sob a condição de não produzir conteúdo durante o período de liberdade condicional. Após sair, ele agradeceu aos seguidores e anunciou que deixaria esse tipo de conteúdo para trás. It's Arabian-D. And pretty much, I like my situation. I did get on probation. The probation is not using the YouTube channel for at least, I don't know, but it's going to be 2 years. I can't go on YouTube. Or I saw you can't upload videos to YouTube. Make live streams and stuff like that. But I really want to thank all the donators and everything, like donators with a ham. Na manhã de 23 de fevereiro de 2018, Linda Rogers, de apenas 12 anos, acordou antes de todos em casa. O motivo era especial. A tão esperada competição de cheerleading finalmente havia chegado. Ela aguardava aquele dia havia semanas e não perderia por nada. Treinou intensamente dia após dia, sempre focada em fazer tudo da melhor forma possível para ajudar o time. Nos dias anteriores não falava de outra coisa. Desde muito nova, Linda demonstrava uma paixão enorme pelo cheerleading, algo que todos ao seu redor percebiam com clareza. Seu esforço constante começava a dar resultado, e aquela competição parecia marcar o início de uma nova fase. Por isso, decidiu se levantar cedo para se preparar com calma. Antes de começar, pegou o celular e começou a se gravar. Good morning, guys. It is 6:02 a.m. Friday, February 22nd. So I'm gonna start with here. Turn on my lamp because I don't want to turn on all of the lights. So yeah. So I went ahead and connected my straightener, and I still have to connect the curling iron, and I already got halfway started doing the braid, and what's left to do is the ponytail. 2 dias antes desse momento, um homem que morava a menos de 3 quilômetros da casa da família Rogers publicou um vídeo nas redes sociais. Ele apenas seguia sua rotina quando resolveu sair de casa e percebeu algo preocupante. Em seu terreno e no dos vizinhos, havia pontos abertos de onde saía uma substância estranha. Ao se aproximar, sentiu um forte cheiro de gás. Para tirar a dúvida, entrou em casa, voltou com um isqueiro e confirmou o pior quando a substância entrou em combustão. Imediatamente entrou em contato com a Atmos Energy, empresa responsável pelo fornecimento de gás natural na região. A resposta foi alarmante. Disseram que alguém só poderia ir até o local dentro de 5 dias. Assustado com o risco de deixar aquela situação sem solução, o homem decidiu gravar um vídeo mostrando o problema e publicou no Facebook. A repercussão foi imediata. Cerca de 2 horas depois da publicação, equipes da Atmos chegaram ao local para iniciar os reparos. No entanto, aquele não era um caso isolado. Diversos moradores da região também haviam feito reclamações semelhantes. A empresa já tinha conhecimento de vários vazamentos de gás ocorrendo ao mesmo tempo no mesmo bairro. Era evidente que algo grave estava acontecendo. O mais sensato teria sido interromper o fornecimento geral até que tudo fosse investigado com cuidado. Isso não aconteceu. Durante um depoimento oficial, o supervisor de operações da Atmos Energy, Michael Rose, foi questionado se era comum lidar com tantos vazamentos simultaneamente. Perguntaram se ele achava normal passar de um endereço para outro encontrando falhas no sistema e se já havia vivenciado algo parecido ao longo da carreira. Ele respondeu que sim, afirmando que aquilo já havia acontecido antes. Outro representante da empresa, o diretor de operações Kyle Slaughter, compartilhou da mesma visão. Questionado sobre a necessidade de desligar o sistema de distribuição para uma investigação mais profunda, afirmou que a área havia sido inspecionada, que as equipes estavam atuando e que a situação estava sob controle. Em mais de uma ocasião, reforçou que não havia nada fora do comum. Essa visão, porém, estava completamente equivocada. Segundo Don DeVere,
especialista em segurança de gasodutos contratado pelas famílias das vítimas, a situação era extremamente grave. Em uma conversa com jornalistas, ele afirmou que era assustador ouvir funcionários da Atmos tratarem tantos vazamentos como algo normal. No dia 22 de fevereiro, 2 explosões causadas por gás abalaram o bairro de Dallas Northwest, na região da Durango Drive. Os 2 incidentes aconteceram na mesma rua, a poucos quarteirões de distância um do outro. Em um dos casos, a vítima estava próxima ao fogão quando o fogo se iniciou. A Atmos Energy foi acionada logo após as ligações para os serviços de emergência, mas os sinais de perigo já haviam sido ignorados antes. Mesmo após essas 2 explosões, o fornecimento de gás não foi interrompido e os moradores da região não receberam qualquer alerta sobre o risco que corriam. Na manhã seguinte, enquanto Linda se arrumava e gravava um vídeo, o bairro ainda dormia. Pouco antes do amanhecer, um estrondo violento ecoou pela vizinhança. Era a 3ª explosão de gás, desta vez na casa da família Rogers. Em poucos minutos, chamadas de emergência começaram a ser feitas por moradores que perceberam que havia algo seriamente errado com o fornecimento de gás na área. There's a house that exploded in the 3500 block of Espanola. See, something's wrong with the gas lines here. That's the 3rd house. As autoridades chegaram rapidamente ao local. Só então os representantes da Atmos Energy concordaram em interromper o fornecimento de gás e evacuar os moradores do bairro. A decisão veio tarde demais. Linda Rogers, uma menina de 12 anos cheia de sonhos e com um futuro promissor, perdeu a vida na explosão. Os outros 4 membros da família ficaram feridos, cada um com diferentes níveis de gravidade. A empresa providenciou hospedagem temporária para as famílias que precisaram deixar suas casas. No dia seguinte, informou que os moradores poderiam retornar, apresentando um plano de segurança antes da retomada do fornecimento de gás. Mais uma decisão tardia. Mais uma tragédia que poderia ter sido evitada se as medidas corretas tivessem sido tomadas no momento certo.